Então, esse ano, 2017, é um ano que inicia uma regência, né, astrológica, todo ano tem uma regência astrológica, sob a égide de Saturno. Sob a égide de Saturno. Como vocês sabem, todo ano tem um regente. Todo ano. Todo ano. O ano passado foi o Sol. O Sol é que regeu o ano passado. Agora, poucas pessoas elas entendem quem foi que criou esse critério. Quem foi que inventou essa invenção de dizer que um ano é regido por um determinado planeta. Aí todo mundo acredita e todo mundo fica lá rezando e vibrando por aquilo, mas ninguém se pergunta, afinal de contas, quem foi o cara que inventou essa tal de regência astrológica? Alguém sabe aqui? Quem foi que inventou isso? Ninguém, tá vendo? Ninguém sabe, tá vendo? Se disser, o ano que vem é Maria Madalena, aí vocês acreditam. Olha, isso é uma coisa muitíssimo antiga. Não tem nada a ver com astrologia moderna. Isso é astrologia antiquíssima. Tá? Existe uma documentação, existem documentos que a gente chega até uma data, por volta de 600 a 700 anos de Cristo, existe um documento que fala sobre isso. Agora, até a existência desse documento, já era discutido, já se fazia esses cálculos, e os astrólogos já diziam, esse ano é de Mercúrio, o ano que vem é de Saturno, o ano que vem é do Sol, o ano que vem é da Lua. Uma coisa que se observa nessa questão a regência, sobre a regência, é que só participa dela anualmente os planetas da astrologia antiga. Por volta depois de 1750, se descobriu, se documentou a descoberta de Urano, depois Netuno, depois Plutão, e eles não são regentes nunca. Já tentaram enfiar essa regência desses três planetas e ninguém consegue, porque a regência antiga é a que continua valendo e ela é uma tradição astrológica. E aí, astrólogos modernos já tentaram inserir na regência Netuno, Urano e Plutão, mas não conseguiram, ainda bem. Ainda bem que não conseguiram, porque essa regência astrológica antiga é a que vale. E não podemos mudar tradições antigas e, assim, com argumentações furadíssimas. Eu, esse ano, li, assim, eu nunca faço isso, mas esse ano eu fiz. Tive a curiosidade de ler lá no Google, no Mr. Google, e sobre as opiniões dos astrólogos sobre a regência de Saturno. E todos estavam bravos, porque eles queriam, de qualquer jeito, que a regência fosse de Vênus e não de Saturno. Então ficou assim uma celeuma, alguns astrólogos revoltados, e assim, outros ainda foram muito atrevidos, né, em questionar o conhecimento dos antigos a respeito desse tema. Essa documentação foi achada, ela vem, né, oriunda da antiga Mesopotâmia, da Babilônia, mais precisamente do povo caldeu, que chegaram a um apogeu ali, né, com Nabucodonosor, os jardins suspensos, aqui todo mundo já conhece a história de uma das maravilhas do mundo, e eles chegaram a um apogeu no conhecimento astrológico. Então, eu quero discutir com vocês, eu quero falar com vocês a respeito disso, porque esse ano, de alguma maneira, vai ser um pouco diferente de todos os últimos anos, pelo menos dos últimos 252 anos, que esse planeta ele tem regido alguns períodos de 36 anos, e
ele volta agora, 252 anos depois, e isso faz com que aconteçam coisas que geralmente não acontecem nos anos que não são esses. Então, além da gente estar sendo regido por Saturno, nós estamos abrindo um ciclo dele, como um regente de um ciclo de 36 anos. Ele vai reger durante 36 anos. É claro que ele vai reger esse ano, aí o ano que vem é um outro planeta regente, o outro ano é um outro planeta regente. Mas o ciclo de 36 anos é ele que vai mandar, vai ser sob a égide dele. Os outros vão ajudar ele nessa caminhada. A última vez que ele fez isso, que ele participou desse evento coletivo, foi há 252 anos atrás. E esse padrão agora se repete. Quando esse padrão se repete com Saturno, porque isso vai rolar com todos os planetas, mas quando rola com Saturno, aí o papo é um outro papo completamente diferente de todas as histórias planetárias. Deu para entender? Então é por isso que nos chama a atenção a questão dele estar regendo esse ano, 12 meses, ele está regendo o ciclo, abrindo um ciclo de regências de 36 anos e também abrindo um ciclo de regência sob a égide dele, de 36 anos, que ele fez há 252 anos atrás. Ok? Então, quando isso acontece com ele, aí a gente tem que prestar bastante atenção, vocês têm que prestar bastante atenção, vocês vão ter que investir bastante em algumas coisas que são importantíssimas, fundamentais, para que vocês possam ter um ano de 2017 maravilhoso. Ok? Então, fiquem atentos assim, aos recados dessa coisa de Saturno, e vocês vão entender muito bem do que eu estou falando. Vocês vão entender, porque assim, eu tenho certeza que muita gente aqui já está vivendo isso. Quer ver uma coisa que a gente já está vivendo há algum tempo e nem sabe que está vivendo, mas hoje vocês vão saber, hoje vocês vão descobrir. Saturno, ele é o cara que na astrologia antiga, ele se denomina, os astrólogos, né, que têm um profundo respeito por esse planeta, diferentemente dos outros planetas, esse é um especial, eles dizem que Saturno é o senhor do tempo. Olha, de uns anos para cá, eu tenho certeza que todos que estão sentados aqui têm pronunciado uma frase, dizendo assim, nossa, não dá tempo de fazer nada. Não é? Gente, já é meio-dia. Gente, nós estamos aqui falando de Saturno, já é quase Páscoa. Ontem eu entrei no supermercado e me deu uma agonia que eu achei que tinha uns piolhos na minha cabeça, era ovo de Páscoa pendurado. Eu lá entretido, lá no celular, entrando, respondendo e-mail, daqui a pouco começou a passar umas coisas na minha cabeça, que eu olhei para cima e falei, Cristo, que é isso? Achando que eram umas coisas caindo do céu, era ovo de Páscoa. Já estava assim o supermercado lotado com aqueles ovos de Páscoa. O susto não foi esse, o susto foi ver o preço do ovo de Páscoa. Então, vocês vejam que essas sensações, elas estão aumentando, isso vai passar. O tempo vai voltar a ser o que ele era antes. O tempo. Não se preocupem, ele vai voltar a ser o que ele era antes. Essa sensação que a gente tem de alguns anos para cá, que não dá tempo de fazer nada, e a noção do tempo, ela se altera dentro da gente, isso é responsabilidade deste cara. É ele que está fazendo isso. O ano novo astrológico, todo ano eu faço isso há mais de 20 anos. Eu sempre fico falando, e ele agora na casa 1, na casa 2, na casa 3, na casa 4. E a gente fica falando dessa coisa das lutas, dessa coisa do dinheiro, dessas coisas, né, da comunicação, eu fico dando dicas, das coisas da família, né, da figura do pai, da mãe, dos filhos, essa coisa da personalidade, né, do trabalho, do emprego, essa coisa do casamento, dos nossos relacionamentos. Enfim, eu sempre dou uma passada assim nas casas, todo mundo fica feliz, né?
porque tem dicas boas ali do que fazer, às vezes do que não fazer. Isso são tendências coletivas. Pode ser que nada disso role com você, porque você escolheu coisas diferentes. Você escolheu fazer aquilo de uma maneira diferente. O ano que vem você acerta as contas com ele. Não tem problema nenhum. A gente pode tudo. Tudo. Porque as escolhas, no fim, são muito pessoais e particulares. São nossas. E a gente é que vai responder por elas. Os eventos coletivos é assim, vem a chuva, molha todo mundo e cada um lida com aquilo de uma maneira. Tem gente que diz, ai que bom, eu me refresquei. Tem gente que diz, ai que horror, eu me molhei. Tem gente que diz assim, ai que maravilha, molhou minha lavoura. E tem gente que amaldiçoa porque inundou a casa dele. Então, eventos coletivos são assim, cada um, nós vamos viver o mesmo evento coletivo de maneiras bem diferentes, ok? Mas lá no fundo, existe a essência dessa informação que é igual para todos. Afinal de contas, estamos no mesmo barco. Tudo bem? Então, ele é o cara, o regente, né? Eu quero desejar a vocês um ano maravilhoso de 2017, sob a regência desse cara. E vocês vão ver que vai ser uma regência diferente, uma regência maravilhosa, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade única, porque ela só acontece de 252 em 252 anos. Ok? Este é o cara, bonitão, não é? Ele é uma figura interessante porque todos os cientistas, assim, quando você assiste alguns programas que falam sobre astrologia, astronomia, ele sempre é muito lembrado. Se você vê no mercado hoje, você vai encontrar 50 livros sobre astrologia falando do Sol, de Vênus, de Mercúrio, de Marte, e você vai encontrar 50 mil falando de Saturno. É uma diferença monstruosa. Os astrólogos sempre, eles dão uma importância muito grande. Alguns astrólogos sempre, alguns astrólogos, em minoria, acham ele ótimo. Na maioria, acha ele um cara meio pesadão, meio cobrador, um cara que muitas vezes chega na vida da gente para nos cobrar sempre alguma coisa. Alguns astrólogos acham que ele é um juiz, que vive julgando a gente, ele fica julgando. Alguns astrólogos dizem que, por exemplo, estava vindo um senhor para cá, aí ele ligou e falou, Joel, infelizmente eu não vou, porque meu filho sofreu um acidente, Saturno já pegou ele. Já culpou Saturno pelo acidente de táxi, no táxi. Mas ele está bem. Então é isso aí, os antigos alquimistas, eles sempre deram uma importância gigantesca ao Saturno. Até porque a alquimia acredita que Saturno seja um cara assim muito especial e responsável por uma coisa muito importante. Ele é responsável por fazer com que, na atmosfera dele, no espaço dele, que ele ocupa, nesse universo, para os espíritos chegarem aqui, é exatamente em Saturno que o espírito se formata. Então, ele é o cara que nós, ao atravessarmos esse planeta como espíritos, nós saímos de um outro lado dele, formatados e prontos para nos transformarmos em carne. Então, é nele que o verbo se faz carne. Tudo bem? Então, Saturno é o cara que mais entende de gente, é ele. Quando você fala do Sol, o Sol entende do pai. A Lua entende da mãe. Marte entende do masculino. Vênus, do feminino. Mercúrio, da inteligência, da mente. Júpiter, dos ideais. Cada um entende um pouquinho de cada coisa. Mas Saturno entende de muita coisa. E Saturno é o cara que, além de todos os fundamentos, conhecimentos astrológicos, toda a sua filosofia, todo esse espaço que a astrologia ocupa no universo do ser humano, ele ainda é um pouco mais. Ele ainda vai além, porque ele é responsável por formatar o espírito. E o espírito só existe na carne se passar através dele. Assim como aquele cara falou um dia, ninguém vai ao Pai senão por mim.
Por uma coincidência, quando esse cara existiu, do ano 1 ao ano 33, Saturno era o regente. Se você sair de 2017 e for voltando as regências todas e calculando os espaços de 36 anos, você vai ver que na era de Jesus, ele era o regente do ano 1. Ele abria um ciclo, inclusive nesse momento do ano 1, até o ano 36, era o ciclo de 36 anos e era também o ciclo de 252. Se nós formos considerar os ciclos de 252 anos de Saturno, a gente vai ver que agora ele abre o 9º ciclo. Então ele está adiante de todos os planetas. Os planetas do ano 1 até aqui estão no 8º ciclo, e ele agora abre o 9º ciclo, de 252 anos. Isso é uma coisa muito legal, não é? Porque ao longo da nossa história ele foi número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, até o 9. E encerra um processo, diz que o mundo vai acabar. Vamos, se começar por Brasília, eu fico feliz. Quando a gente faz uma leitura de um mapa astrológico, quando a gente calcula o mapa do céu, a gente viu aí, o céu é esse, o ano novo astrológico, né? Agora você vai para Porto Alegre, o céu continua o mesmo. Uma pequena variação, os planetas vão variar um pouquinho, mas assim, é muito pouco, alguns graus. Se você for lá para Paraíba, para Recife, lá para o Acre, é muito parecido, é isso aí, é igual. Há uma pequena variação só. Então, geralmente, quando a gente faz a leitura de um mapa, a gente fica comparando as casas astrológicas e a relação que essas casas vão ter na criatura humana. É assim que a gente faz todo ano a leitura do mapa. Eu posso até encerrar muito rapidamente aqui em 10 minutos essa palestra, falando um pouco disso. Mas eu acho isso um pouco desnecessário, para que vocês, eu quero que vocês entendam a essência do ano, porque ela é muito diferente de todos os anos regidos por um planeta. E isso só vai acontecer daqui a 252 anos. A gente tem que aproveitar, porque a gente não sabe se a gente vai estar vivo até lá. Bom, essa estrela é a estrela da Caldeia, dos caldeus. Essa estrela é que define os anos astrológicos. É essa estrela aí. Ela é que define. Ok? Essa estrela, ela tem movimentos. Ela tem movimentos. Ela tem um jeito de girar e um jeito de se manifestar para os caldeus. Então, quando se diz assim, olha, por exemplo, vocês viram que há 4 anos atrás, o regente foi Saturno. Ele é que foi o regente. Aí depois dele veio Júpiter. Aí depois de Júpiter veio Marte. Aí depois de Marte, em 2016, foi o Sol o regente. Ok? Foi assim, 4 anos, 3 anos, 2 anos, o ano passado o Sol. Aí, por que é que os nossos astrólogos modernos, eles estão bravos? Porque eles queriam que fosse Vênus, mas não é. Voltou para Saturno de novo. Entendeu? Então teve um cara até que meteu o pau nos caldeus, eu escrevi para ele, esculhambei ele. Falei, não fale dos caras. Quem é você para falar desses caras? Esses caras são muito sabidos. Eles são muito inteligentes. Se você vê aqui dentro dessa estrela, você tem um movimento assim, tá vendo? Circular. Como o movimento do universo é sempre para a direita, é sempre horário. Deus não gosta do anti-horário. Ele só gosta do horário. Porque o horário é o futuro. O horário sempre é o futuro. Se você olhar para dentro da estrela e seguir as suas linhas diagonais, por exemplo, você tem o Sol, domingo. Lua, segunda. Marte, terça. Mercúrio, quarta. Júpiter, quinta. Vênus, sexta. Saturno, sábado. O Sol, domingo. Tá vendo? Esses caras sabiam o que ele estava fazendo. Na diagonal, à direita, partindo da direita, do Sol à direita,
você vai ver os dias da semana. Isto representa o quê? Que nessa estrela está escrito os dias, os nossos dias, as nossas caminhadas, está escrito aí, e um dia após o outro, o cotidiano. Então, é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Essas diagonais representam os dias da semana. Então não dá para pegar um planeta e mudar de lugar daí. Dá. Dá para mexer nisso? Não mexa nisso. Isso é coisa séria. Tá? Então ela tem este movimento. É um movimento que vai seguindo esse giro horário. Tá? Todo mundo está entendendo isso? E nós temos os movimentos das diagonais. O movimento diagonal dos dias da semana e tem um movimento diagonal contrário aos dias da semana. Não tem? Se você segue aqui, o Sol, Saturno, é o contrário, né? Sol, Saturno, Vênus, Júpiter, Mercúrio, Marte, Lua, o Sol de novo. Este movimento serve para quê? Este movimento serve para definir os ciclos de 36 anos. É para isso que serve esse movimento contrário. Ok? Então, para você entender bem bonitinho, esses ciclos de 36 anos, por exemplo, você vê o Sol. O Sol, ele esteve regendo 2016, e se você contar 35 anos atrás, era ele que abria esse ciclo. Aí ele abriu o ciclo há 36 anos atrás, aí começou. Depois dele, Vênus, Mercúrio, Lua, Saturno, Júpiter, Marte, Sol de novo. Aí de novo, Vênus. Né? Quando girou aqui, que completou 36 anos, foi o que aconteceu? Para tudo. Porque agora quem é que vale? Agora quem vale é a diagonal. Então a roda lá fora para. E quem é que começa? As diagonais. Deu para entender isso? Ok? De 1981, o Sol era o regente. Em 1981, ele era o regente. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. 89, vai girando. 2016 completa 36 anos e ele volta de novo a fechar o ciclo. Aí, o que é que acontece com a roda lá fora? Esta roda para. Por um ano, esta roda para. Por um ano. E aí entra o movimento da diagonal. Aí, na diagonal contrário aos dias da semana, quem é o cara? Saturno. Então, o Sol para 2016 e Saturno inicia uma nova fase de 2017 à frente de mais 36 anos como regente principal. E a roda, a partir de 2018, começa a funcionar de novo. Mas esse ano, ela vai ficar desligada. Tchan, 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 tchan. Na hora que a roda desliga, em 2017, a roda volta a funcionar em 2018. Aí quem é o regente? Júpiter. Aí 2019, quem é o regente? Marte. Aí 2020, o Sol. 2021, Vênus. 2022, Mercúrio. 2023, a Lua. 2022 ele volta. Aí vai girar de novo, vai girar de novo, vai girar de novo. Em 2052, ele será de novo o regente. Encerra o ciclo dele. Ele abriu e fechou o ciclo dele. Deu para entender isso? Na estrela da Caldeia. Esse movimento é o que define o regente de 36 anos. Agora, isso acontece com todos os planetas. Todos os planetas vão ter o momento da regência de 36 anos. Agora, uma coisa é o Sol, uma coisa é a Lua, uma coisa é Mercúrio, uma coisa é Júpiter, uma coisa é Marte, uma coisa é Vênus. Mas quando esses ciclos, depois que todos os planetas passam por ele, não é? Porque quando acabar esse ciclo de Saturno,
ele vai entregar em 2053 a Vênus. É Vênus que vai reger em 2000. Aí ela vai ficar 36 anos no governo. E aí depois de 36 anos, é o próximo que Vênus entrega a quem? A Júpiter. Aí para voltar a Saturno de novo, demora 252 anos. Ok? Esses últimos aqui, ó, foram os últimos anos, ó, de Mercúrio, que vem lá em 1873 até 1908, Marte de 1909 a 1944, Lua de 1945 a 1980, Sol de 81 a 2016. E ele agora, de 2017 a 2052. Tudo bem? Vocês entenderam bem? Agora, Saturno, quando se trata dele, aí muda tudo. Tudo, absolutamente tudo. Porque Sol, Mercúrio também tem os seus ciclos de 252 anos, mas não com esse poder. O Saturno é o cara. E por que é que não tem esse poder? Porque eu não encarno através do Sol. Eu não encarno através de Vênus, de Mercúrio, de Júpiter, de Marte, não. Eu encarno através dele. Então, no momento em que ele completa o ciclo de 252 anos, ele dá uma parada assim, ó, e diz, gente, eu vos convido a refletir sobre um tema importantíssimo de 252 e 252 anos atrás. E que tema é esse? Ele está falando de quê? Nos convidando a quê? Vamos lá. Este cara, né, que inicia esse novo ciclo como regente dos próximos 36 anos, só vai acontecer daqui a 252. Tudo bem? Então, eu trouxe esse desenhozinho para mostrar mais ou menos a vocês aqui, ó, que quando o espírito ele navega no espaço, quando ele está transitando no espaço, ele vai passando na atmosfera de Plutão, de Netuno, de Urano, mas não acontece nada. Aí acontece o quê? Ele vai, claro, conhecer muito bem esses campos eletromagnéticos de planetas, ele vai trazer isso para ele, mas ele vai ser formatado em Saturno. Então, é como se ele estivesse passando de uma dimensão onde ele é o verbo, e na hora que ele atravessar Saturno, o sexto planeta do sistema, depois do Sol aqui, ó, aí ele vira gente. E a partir daí, dessa passagem pelo planeta, ele vai descendo até conquistar o biotipo. Então, quem é dono do nosso corpo? O dono do nosso corpo é o que está escrito na estrela da Caldeia. Está lá Netuno? Está lá Urano? Está lá Plutão? Não. Eles não estão. Eles servem para alguma coisa? Servem, porque eles são um trígono de possibilidades. O espírito vem aqui, encarna, conquista um corpo, traz todo o conhecimento espiritual dele. E daí? E daí? E daí? Você não quer novidade? Você não quer aprender mais nada? Você não quer encher o seu corpo, o seu espírito de informações novas? Você quer ser aquele cara de 300 mil anos? Não. Então o que é que você precisa? Quem que vai te dar o estímulo? Os planetas Netuno, Urano e Plutão. Agora, quem te constrói? Quem manda no teu DNA? Saturno é o chefe, o carro-chefe. Dentro dele você se construiu em espiral. E assim, ó, os alquimistas falam isso 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos. E se você for olhar algumas coisas em Saturno no planeta, você vai ver que existem coisas muito estranhas lá. Muito esquisitas. Além do que, ele é o planeta do sistema solar que mais chama a atenção de todos os que estudam os sistemas. Ele é o cara que mais chama a atenção. Você não vê tanta fotografia dos outros planetas, mas você vê muita fotografia de Saturno. Muita. Ele é esse cara aí, ó, um planeta muito robusto, e ele tem essa coisa linda, que até hoje nunca descobriram um planeta com os anéis como os anéis de Saturno. Nunca. A gente sabe que lá em Netuno tem anéis,
mas assim, são imperceptíveis. Agora, Saturno de Saturno é essa grandeza aí. Atualmente, uma sonda chamada Cassini, ela foi lançada pela NASA para fazer uma volta em torno do sistema. Então, ela foi lá no Sol, fez a volta, aí passou por Mercúrio, por Vênus, pela Terra, por Marte, por Júpiter, por Saturno, por Netuno, por Urano, por Plutão e voltou. Ela fez isso durante 20 anos, a sonda. Quando passou por Mercúrio, ninguém deu muita atenção. Quando passou por Saturno, aí aconteceu alguma coisa estranha. Quando ela passou por baixo dele, ela viu o quê? Ela viu um furacão gigante no polo sul de Saturno. Gigante, esse furacão é gigante. E aí os caras pensaram, isso é como é lá em Júpiter, tem aqueles furacões que ficam andando. E eles esperavam que esse furacão um dia desaparecesse. 20 anos depois ela passou aí de novo e o furacão estava no mesmo lugar. Aí ela passou pelo Polo Sul. Quando ela passou pelo Polo Norte, voltando, eles viram em Saturno essa forma aqui, ó. É um hexágono perfeito. Perfeito. E aí eles pararam a sonda lá e ficaram investigando e descobriram uma grande tempestade magnética em Saturno, que é isso aí, ó. Essa forma aqui, olha que coisa estranha. E eles não têm absolutamente nenhuma explicação a dar. Uma coisa muito interessante é que o alquimista ele dizia que é exatamente em Saturno que o corpo, o espírito, quando se constrói, o que é que ele vai aprender lá em Saturno? Ele vai ser sugado por um lado, e quando ele sair do outro lado, isso são palavras de 1000 anos atrás, ele sairia formatado na molécula de carbono. E a molécula de carbono é exatamente essa forma aí. É exatamente isso aí. É um hexágono perfeito. A molécula principal do nosso corpo. Então, é muita coincidência, né? Chegar lá no outro lado de Saturno e ver que o cara tem essa molécula lá e tem esse desenho lá. Então, isso nos faz lembrar muito do que os alquimistas nos falavam 1000 anos antes de Cristo nascer. E uma coisa muito estranha que aconteceu ultimamente em Saturno foi isso aí, ó. Foi uma coisa muito esquisita. Aqui. A última fotografia que eles tinham tirado do hexágono, a última foto, esse hexágono era todo colorido. Era cor espectral. Era vermelho, laranja, amarelo, azul. Então, a primeira coisa que os cientistas disseram, isso aí são reflexos da luz solar. Então, isso aí é o Sol, porque sempre tem a explicação. Em novembro de 2016, era o espectro que estava aí. Agora, o ano passado, aliás, em novembro de 2016, o espectro desapareceu. E o que apareceu foi ela de cor uniforme. E a NASA está lá escrito, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver. É que aquela coisa gigante de 30 mil quilômetros de largura, ela está dourada. É assim que a NASA descreve. O que era espectral, ela está dourada. E é muita coincidência, né? No ano novo, astrológico, a sonda sempre passa lá e a coisa está sempre colorida. Aí, em novembro de 2016, que é o ano passado, ele foi fotografado e viu que as cores tinham desaparecido e reinava uma cor só, dourada, em novembro de 2016. E por uma coincidência, em 2017, é ele que rege. É ele que vai nos reger. E ele mudou lá alguma coisa lá, ó, mudou. E é uma coisa muito interessante de você ver, por quê? Porque o espectro solar, nós somos seres solares. Como foi construído o sistema? A partir de uma explosão solar. Aí você vê o quê? A formação do sistema. Aí você vê aquela poeira esquentando, depois a poeira esfriando, e aí a Terra surgindo. Aí essa Terra, no começo era só terra, mas muito quente por dentro, abre aqueles vulcões, e os vulcões explodem, e essa crosta vai ficando dura, e aí você vê os elementos ali se degladiando, o fogo, a terra, o ar e a água. Quando a água reina, que chove 40 mil anos direto, aí ela se apacenta.
e começa a surgir a biosfera. A biosfera vindo, começa a dar um equilíbrio ao sistema, e aí começam a nascer os primeiros micro-organismos, que todos nascem dentro da água. Aí eles começam a sair e começam a inventar coisas. Um inventa asa, um continua rastejando, um inventa perna, o outro fica em pé, e um outro inventou de voar. E uns continuaram lá como funcionário público, que nunca sai do mar de dinheiro deles. E aí está Saturno nos abençoando e nos trazendo uma novidade. Então, vejam bem, Saturno, ele é o cara que constrói o quê? Ele é um cara que constrói e nos dá e formata o nosso corpo. Aí, quem é o nosso corpo? O nosso corpo é o DNA, somos metade mãe, metade pai. É ele que faz a formatação, junto com a ajuda de dois grandes planetas do sistema, o Sol e a Lua, onde ele vai trazer a ideia do masculino e do feminino. Depois que ele traz essa ideia para o espírito, porque o espírito é andrógeno, mas ele precisa se sedimentar num dos corpos, ele tem que escolher entre Marte e Vênus, entre o espermatozoide e o óvulo. Aí ele escolhe um lá entre Marte e Vênus, depois ele parte para uma terceira fase encarnatória, onde ele, com Júpiter, né, vai mexer com os ideais do espírito dele em vida, e com Mercúrio, com a sua capacidade de trabalho e a sua capacidade de pensar. Vai ser ligado aí o mental dele, o racional, né, a capacidade de articular a vida dele em terra. Ok? Uma das coisas que Saturno nos cobra é assim, ó. Cara, ó, esse planeta é um ser vivo, é um ser coletivo, e vocês são o topo da pirâmide. E essa pirâmide, ela tem que estar sempre evoluindo. Como vocês são o topo, a responsabilidade de vocês é gigante, porque tudo que está abaixo de vocês, responsabilidade sua. Foi de lá que você veio. O teu corpo é para lá que ele vai voltar. É para lá que teu corpo vai voltar. Para aquela pirâmide, vai ser enterrado lá. E aí ele nos cobra isso. Aí ele diz assim, ó, em cada geração, em cada vez que você vai na matriz feminina, porque você vai usar ela como um receptáculo encarnatório, você tem uma obrigação, você tem que melhorar o DNA, porra do seu pai e o óvulo da sua mãe. Você tem que melhorar o DNA, você tem que melhorar o espermatozoide e melhorar o óvulo. Aí você fica lá com aquele trabalho, né, de pegar o que é de melhor do seu pai e o que é de melhor da sua mãe, aí você nasce uma coisa melhor do que o seu pai e sua mãe, e uma coisa muito melhor do que os seus avós. E muito, muito melhor do que os seus bisavós. Isso é uma responsabilidade nossa. Mas, quando a gente pega essa semente e a gente começa a caminhar sobre a terra aí na estrela dos caldeus, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, um dia após o outro, a gente vai vendo o quê? Que o espírito está aprisionado numa coisa que a gente chama matéria. E aí você diz assim, vou puxar a cadeira. É a matéria que vai puxar. Você só teve a ideia. Vou pegar o vaso. É a matéria que vai pegar. Você só teve a ideia. Vou fazer um curso. Espera aí, o corpo é que vai levar você para a escola. Você só está tendo a ideia. E aí, muitas vezes, o corpo não nos ajuda. Por quê? Porque aquilo que era o melhor do pai ainda não é tão bom. Então, você pode ter ali um pai indolente, um pai banana. Né? Você pode ter ali uma mãe amélia, aí você quer reagir lá na tua relação com o teu marido, não consegue. Por quê? Porque tua mãe é uma amélia. Quem é que está mandando em você? Quem é que está tendo uma influência gigante na sua vida? É a influência corpórea. Minha dor é perceber que, apesar de acharmos que a gente é o tal, ainda somos os mesmos. Pensamos e agimos como os nossos pais. É para fazer isso, Saturno quer que faça isso, mas de jeito nenhum. Mas ele sabe que isso é um desafio nosso. É tentar vencer o quê? O corpo e tentar vencer os nossos ancestrais.